Samuel, capítulo 17. E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse texto. 1 Samuel, capítulo 17. A gente vai ler dos versículos 24 até o 40. 1 Samuel, capítulo 17, de 24 a 40. É uma história bem conhecida. E diz assim: Quando todos os soldados israelitas viam aquele guerreiro, fugiam dele apavorados. E diziam: Vistes aquele guerreiro que veio? Ele veio para desafiar Israel. O rei recompensará com grandes riquezas quem o matar e lhe dará a sua filha por mulher e isentará de impostos a casa de seu pai em Israel. Então Davi falou aos homens que se achavam perto dele: Qual será a recompensa de quem matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Pois quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E os soldados repetiram-lhe aquela palavra, dizendo: Essa será a recompensa de quem o matar. Quando Eliabe, seu irmão mais velho, o ouviu conversando com aqueles homens, ficou furioso com Davi e disse: Por que vieste para cá e com que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a maldade do teu coração, pois desceste para ver a batalha. E Davi respondeu: Que fiz eu agora? Não posso nem conversar? Então se voltou para o outro e repetiu suas perguntas, e o povo respondeu como da primeira vez. Então, depois de ouvirem o que Davi tinha dito, contaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul: Não deixes que ninguém se desanime por causa dele. Teu servo lutará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: Tu não poderás lutar com esse filisteu. Você ainda é muito moço. E ele é guerreiro experiente desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: Teu servo cuida das ovelhas de seu pai. E sempre que vinha um leão, um urso, eu tomava o cordeiro do rebanho, eu o perseguia, eu o matava e arrancava-lhe da boca o cordeiro. Quando ele tentava me atacar, eu o segurava pela barba e o feria até matá-lo. O teu servo matava tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Ele afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul colocou sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Depois pôs a espada sobre a armadura e tentou andar. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. Então pegou o seu cajado, escolheu cinco pedras lisas de um riacho e as colocou na bolsa, no alforje de pastor que carregava, e aproximou-se do filisteu com a funda na mão. Senhor, que mais uma vez o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. É bem possível que você já tenha ouvido falar sobre os gigantes que a gente pode enfrentar na vida. E esses gigantes, geralmente, eles são denominados como dificuldades que a gente encontra. E aí a gente pode denominar e dar nome para esses gigantes, né? Geralmente a gente faz isso. O gigante da vida financeira. Você tem que vencer o gigante da vida conjugal, o gigante dos vícios, o gigante da enfermidade. E é tanto gigante que a gente encontra que a gente fica nessa luta com tanta gente, parece que maior do que nós, né?
Eu vejo esse conceito de gigantes na nossa vida exatamente como essas situações que, quando a gente olha, elas parecem maiores do que nós. E porque são tão grandes e porque a gente acha essas situações tão maiores do que a gente, nós chamamos essas situações de gigantes. E os gigantes podem ser situações concretas e podem ser situações subjetivas. Pode ser um problema financeiro, que é uma coisa concreta, mas pode ser um problema emocional, que às vezes a gente não sabe direito de onde vem. E aí a gente vai tentar combater esses gigantes e a gente tem a sensação de que há uma guerra desigual. Porque a gente é muito pequeno diante de algo tão maior do que nós. O discurso que a gente ouve diante dos nossos gigantes geralmente é o mesmo. O discurso é: bom, você tem que ser corajoso como Davi. Você tem que ser corajoso como Davi para encarar os seus gigantes. Esse discurso de que a gente tem que ser corajoso como Davi continua sendo propagado para nós, de que a gente tem que encarar o gigante, de que a gente tem que vencer, e que se a gente não vence, a sua fé é pequena. E de alguma forma o texto que a gente leu pode sugerir esse tipo de discurso para a gente mesmo. E sinceramente eu não nego que esse tipo de discurso me exorte. Eu não nego que esse tipo de discurso me toca de alguma maneira. Ainda que eu tenha algumas reservas com esse tipo de interpretação do texto. Esse discurso da gente de sermos corajosos como Davi contra os nossos gigantes se tornou um discurso adotado pela grande maioria da geração evangélica nos dias de hoje, e é um tipo de um discurso bem triunfalista. E a verdade é que a gente quer ser triunfalista. A verdade é que a gente não pensa em derrota. A gente quer ser triunfalista. Então, a gente se assemelha, ou pelo menos a gente tenta aplicar a lição dessa história para as nossas vidas com Davi. Quem é que não quer ser como Davi diante dos gigantes da vida? Certo? Então a gente se assemelha ao Davi. A gente aplica a história na nossa vida com o exemplo de Davi. Mas hoje eu queria fazer um exercício diferente. Eu queria muito que a sua atenção hoje não estivesse na coragem do Davi. Sabe por quê? Porque a coragem do Davi não representa a nossa coragem. O que é isso, pastor? Está me chamando de covarde diante das lutas da vida? Talvez sim. E vou explicar para você por quê. Eu gostaria de que hoje a nossa atenção estivesse voltada para as faces dos diversos soldados do exército israelita. Porque a postura do exército é uma postura diferente da do Davi. O que está acontecendo aqui na história? O povo de Israel está frente a frente com o exército filisteu. Eles vão guerrear. E aparece no meio do exército filisteu um gigante chamado Golias. E o texto diz que por 40 dias, 2 vezes ao dia, esse gigante se adiantava do exército filisteu, olhava para todo o exército israelita e zombando, chamava um homem para lutar contra ele. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia. Já pensou a humilhação?
a irritação de você estar ali, de frente com o exército, e 2 vezes por dia aparece um brutamontes, e que você olha para você e diz, eu não dou conta de lutar com esse cara. E você olha para o lado e fala, não, isso aqui também não dá conta. Quem é que vai dar conta? Aí a pergunta, talvez o tempo vai passando, e talvez a pergunta no coração daqueles guerreiros do exército israelita é assim, até onde vai a paciência desse cara? Porque a hora que esse cara correr para frente da gente, nós estamos lascados. Sabe qual foi a reação do exército israelita? Pavor, medo, receio, aquele sentimento de que não vai dar conta. E eu fiquei pensando exatamente nisso. Se ao invés de nós olharmos e aplicarmos a coragem de Davi para nós, por que a gente não olha para o exército e entende que talvez o exército represente muito mais a nossa postura diante dos gigantes da vida do que o próprio Davi? E eu não estou dizendo isso da minha cabeça, porque esse exercício hermenêutico, esse exercício de interpretar a Bíblia nesse texto, eu estou aplicando a mesma lição hermenêutica quando a gente lê a história do profeta Oséias. Vocês lembram da história do profeta Oséias? Oséias era um profeta e o povo estava vivendo em adultério contra Deus. Sabe o que Deus pediu para o profeta Oséias? Para ele casar com uma prostituta. Ele casou. Teve filhos com ela. E a prostituta traía o Oséias, abandonou Oséias. E Oséias tinha que ir atrás dessa prostituta. Quando a gente lê o livro de Oséias, imediatamente a gente olha para Oséias e diz assim, é assim que a gente tem que se portar. Eu tenho que amar, às vezes, aqueles que não me amam. Mas seria essa a mensagem? Então, o exercício do livro de Oséias, a leitura, é que ao invés da gente se ver no Oséias, a gente tem que se encontrar na prostituta. Porque é assim que nós nos portamos contra Deus quando a gente o trai com as nossas paixões. Então, o exercício hermenêutico que eu estou fazendo nesse texto de hoje ao invés de nós olharmos para o Davi como o grande exemplo de vitória, é melhor hoje a gente fazer o exercício de nós olharmos para a face amedrontada de todo o exército de Israel. E quando a gente olha para o exército, a gente vai se encontrar neles. Os nossos medos, os nossos pavores, as nossas angústias, tudo isso que está diante de nós. E a gente fica diante desses nossos gigantes que nos amedrontam. A gente fica diante dos nossos gigantes que nos envergonha e que nos humilha. Quando eu observo o texto, eu posso encontrar algo muito pessoal nele. Porque o gigante Golias ele era muito maior, segundo o relato. E a Bíblia diz que o gigante Golias, quando ele ia para frente do exército, ele não foi apenas para lutar. Durante 40 dias, 2 vezes por dia, o que é que esse gigante fazia? Ele fazia 3 coisas. Ele humilhava, ele era persistente e ele era afrontador. Ele humilhava, ele era persistente e ele afrontava. Eu não sei qual é o tipo de gigante que você está pensando aí. Tá? Eu não sei. Mas eu quero dizer sobre um gigante que na nossa vida ele é maior do que nós, maior do que eu e você. Ele olha nos nossos olhos
E esse gigante nos humilha. Ele é persistente e ele nos afronta. Sabe qual é o nome desse gigante? O pecado é esse gigante. Ele é maior do que nós, ele nos humilha, ele é persistente e ele nos afronta. Ele nos humilha quando a gente começa a achar de que a gente está caminhando bem com Jesus. Ele é persistente porque todos os dias ele volta para causar pavor e angústia diante de nós. E ele nos afronta porque o recado desse gigante chamado pecado é sempre o mesmo para todos os cristãos. Ele diz assim: você caiu de novo. Sabe o que isso significa? Que você não é de Jesus. O que mais nos atemoriza diante desse gigante é que as nossas armas parecem que não nos dão segurança contra ele. A nossa inteligência se torna imbecilizada diante desse gigante. A nossa coragem, ela vai embora porque a gente sabe que nem eu e nem você, a gente tem força para a gente se manter íntegro diante dele. E o desafio que o Golias faz para o exército todo é bem claro. Ele diz assim: chame um homem de vocês para lutarem comigo. E ele diz assim: se eu vencer, vocês irão nos servir. Uau! Não é exatamente isso o que o gigante da nossa vida faz, chamado pecado? Ele nos afronta, ele nos humilha. Para quê? Para nos escravizar. Eu vou até você, diz esse gigante chamado pecado. E se eu vencer você, você vai me servir. A grande pergunta é: se todas as armas que a gente tem não nos ajudam a vencer esse gigante, como é que a gente faz? E aí me faz lembrar de uma citação de Agostinho, do livro Confissões, e eu quero colocar aqui na tela para vocês, e a gente vai ler junto esse trecho de Agostinho. Assim que ligar ali, eu quero mostrar para vocês. Acho que tá ligado? Tá. Oi? Aí, tá ligado. Dá para todo mundo ler aí? Aí em cima tá a foto de Santo Agostinho, né? E olha o que diz a frase de Santo Agostinho. Ele diz assim: era impedido não por grilhões alheios, mas por minha própria vontade férrea. O inimigo dominava-me o querer e forjava uma cadeia que me mantinha preso. Da vontade pervertida nasce a paixão. Seguindo a paixão, adquire-se o hábito, e não resistindo ao hábito, cria-se a necessidade. Com essa espécie de anéis entrelaçados, mantinha-me ligado à dura escravidão. Ponto. Essa aí é a frase que eu queria compartilhar com vocês de Santo Agostinho, do seu livro Confissões. Obrigado, viu? O que o Agostinho está dizendo, em certa maneira? Ele está dizendo que o gigante não vem de fora. O gigante que a gente encara
vem de dentro. E esse gigante nos escraviza e nos algema. Muito me preocupa quando nós nos armamos para essa luta contra esse gigante com armas que não são capazes de vencer. E quando a gente vai para uma luta contra esse gigante chamado pecado, nós somos degolados no primeiro passo que a gente dá em direção a esse gigante para tentar vencer. Porque nós não temos condições de vencer esse gigante. É uma luta desonesta. A postura do povo, a postura do exército, mais do que um sentimento de pavor e de comprometimento, porque o que eu entendo na postura do exército é que, de alguma maneira, eles tinham um comprometimento com a seriedade da situação. O gigante, que é chamado de pecado aqui por mim hoje, o gigante chamado pecado hoje, ele se tornou um Smurf. O que para o povo, o que para o exército era um gigante que estava sendo levado a sério, para nós hoje, esse gigante chamado pecado se tornou um Smurf, um bichinho azul bonitinho, pequeno, fofo, que a gente pode administrar, que a gente pode enjaular, que a gente pode prender, que a gente dá conta. O pecado hoje se tornou um tipo de assunto que caducou, que não faz mais sentido ser tratado dentro das igrejas. Porque não vai chamar a atenção das pessoas, porque as pessoas não vão vir para cá. Eu quero ser sincero e ver o meu rosto amedrontado, como os guerreiros de Israel, a olhar para esse gigante chamado pecado. Porque quando eu olhar para esse gigante e não tiver mais medo dele, eu já morri. Olhar para o gigante não apenas atemorizado, mas também olhar para esse gigante compromissado com a verdade do que ele pode fazer. Você sabe o que esse gigante chamado pecado pode fazer com você? Não sabe? Eu vou dizer para você. O gigante chamado pecado pode te matar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se eu e você, se a gente não se comprometer com essa verdade, o pecado sempre vai ser visto como uma mera anomalia social ou moral e nunca como uma morte de caráter eterno. Mas a história fala, e a história continua aqui, desse gigante e do exército que estava morrendo de medo. A história diz que no meio daquela cena terrível de pavor, apareceu um entregador de fast food. Na sua bicicletinha, apareceu o entregador do iFood. O entregador de comida, o entregador de marmita, na sua bicicletinha do iFood, chamava-se Davi. Ele foi para a batalha, mas ele foi para levar comida. Ele foi para levar marmita para os irmãos. O entregador de marmita foi ao campo de batalha para levar comida para os irmãos. Tanto que, quando ele chega, ele pergunta o que é que está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Me conta. Porque o Davi tinha um sangue de guerreiro.
E ele pergunta, o que é que está acontecendo aqui? E as pessoas começam a dizer. E o Davi tem um irmão mais velho. E como irmão mais velho, o irmão mais velho ficou bravo de ver que o caçula chegou lá para entregar a comida para eles e enchendo a paciência do pessoal que estava querendo correr de medo do Golias. Quando Eliabe, que é o irmão do Davi, viu Davi ali, enchendo a paciência dos guerreiros, o Eliabe se coloca e diz assim, o que você está fazendo aqui, cara? Para de fazer isso, você veio aqui, eu te conheço. O texto diz, eu conheço você, você tem maldade no seu coração, você veio aqui porque você queria ver o sangue, você veio aqui porque você queria ver o bicho pegar entre a gente. E olha que interessante nessa história. O Davi entra na cena como o único que responde com segurança diante da afrontação do gigante. O Davi fala assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus? Quem esse cara pensa que é para confrontar o exército de Deus? A partir daí, o Davi decide lutar contra Golias. Não, tem homem aqui, eu que vou lutar contra ele. E aí a história chega até Saul. O Saul desmanda trazer o rapaz aqui, então. Quando o Saul viu que quem ia lutar era um menino mirrado, só disse assim, meu filho, olha só, a situação é muito séria. Você não tem condições. Aí o Davi apresenta o currículo. O Davi diz assim, meu senhor, olha só, eu sou pastor de ovelha. E quando aparece um leão e bocanha a ovelha para devorar, eu vou atrás do leão, pego ele pelo rabo, pego ele pela barba, eu abro a boca dele, tiro a ovelha de lá e arranco a cabeça dele na mão. Quando é o urso, eu faço a mesma coisa. Então, esse filisteu é só mais um que eu vou degolar. Que menino arretado, devia ser meio nordestino, né? Davi. Meio nordestino. O Saul disse, então tá bom. Botou a armadura do Saul em Davi. Para parecer até que era o próprio Saul que estava lutando, né? O Saul era um cara esperto, né? Mas o Davi, sabe quando criança coloca a roupa do pai e da mãe? Coloca a roupa e aquela roupa fica maior nos braços, na perna, e não consegue andar? Era o Davi com a armadura do Saul. O Davi diz assim, não senhor, eu não consigo andar com esse negócio aqui, eu estou parecendo um espantalho, eu não consigo lutar. Eu vou tirar esse treco aqui. E tirou tudo. E foi para a luta, passou a mão em algumas pedrinhas lisas que ele encontrou no riacho e foi com elas, como pastor, botou no seu alforje, como pastor, é que ele foi para a luta. E quando Davi aparece no campo de batalha, a gente já conhece o final da história. O Davi acertou uma pedrada na cabeça do gigante e o gigante morreu. O que o Davi fez aqui? Nessa história. O que o Davi fez? O Davi fez 3 coisas. 3. Primeiro, ele enfrentou o gigante no lugar do exército. Segundo, ele venceu aquilo que era maior que o exército. E terceiro e mais importante, ele deu a vitória ao exército. Como é que a gente vai ler esse texto e a gente não vai perceber que o Davi é uma tipologia de Jesus?
O exército estava com tanto medo que eles precisavam de um substituto. Alguém que acabou assumindo o lugar deles, e não porque tinha uma postura forte, porque tinha ombro largo, porque tinha os bíceps de um guerreiro espartano, porque tinha o abdômen dos guerreiros dos 300, igual no filme que a gente vê, porque tinha mais de 2 metros de altura. Quem assume o lugar deles na guerra era um menino frágil, mas que sabia como lutar. E Deus usa a fragilidade do libertador como meio de salvação para destruir o Golias. O Davi triunfa na fraqueza. E a sua vitória, a vitória do Davi, ela é imputada, a vitória do Davi, ela é dada ao povo. No triunfo do Davi, o povo triunfou. Não foi isso o que Jesus de Nazaré fez por nós diante desse gigante chamado pecado? A vitória de Jesus foi imputada a mim e a você. E agora, sabe como é que a Bíblia nos chama? Diante desse gigante, que nós somos mais do que vencedores. Quando não consigo, quando as derrotas são fatos marcantes, são constantes na nossa jornada, aparece aquele que pode fazer por mim e por você o que nós, sozinhos, não conseguimos fazer. O que fica claro nesse texto é que Davi não fez isso, não matou o Golias apenas porque ele era um menino corajoso. Ele fez isso também por um fato, o que aconteceu com Davi antes da batalha, e que foi registrado no capítulo 16. Sabe o que acontece no capítulo 16? O Samuel tinha acabado de ungir, escondido, secretamente, Davi como rei de Israel. E em seguida, no capítulo 17, esse jovem pastor rei salva Israel do seu arqui-inimigo e mata o Golias. A mensagem aqui é clara. Davi, o rei ungido de Deus, livra Israel e garante a sua segurança na terra prometida. O rei, o nosso rei, que não tinha nem beleza e nem formosura, encarou o maior gigante da nossa vida chamado pecado. E quando o pecado enquanto o pecado vai deteriorando a nossa existência, porque a gente está envelhecendo, e envelhecer e morrer é o salário do pecado, nós sabemos que o verdadeiro Davi, chamado Jesus, disse para a morte: você não tem a última palavra. A essência dessa história, portanto, é mais do que Israel vencendo um povo inimigo. A essência, a mensagem dessa história é que o próprio Senhor Jesus derrota o maior inimigo da nossa vida, chamado pecado. E esse tema localiza a passagem na estrada principal da história do reino de Deus e vai levar a gente diretamente a essa vitória de Jesus sobre Satanás. A batalha entre Davi e Golias
é muito mais do que uma luta pessoal. É mais que o rei de Israel vencendo um inimigo poderoso. É um pequeno capítulo da batalha entre a semente da mulher e a semente da serpente. É mais um capítulo dessa história. Eu queria muito que você levasse a sério o assunto do pecado. O pecado é algo sério e precisa ser visto assim. Precisa ser visto como um gigante que vem na nossa vida para nos afrontar, para causar medo, para nos humilhar e para nos matar. Mas o que precisa também ficar claro é que alguém enfrentou esse gigante no nosso lugar. Alguém nos substituiu nessa batalha. Alguém foi para o campo de batalha e matou o grande gigante com armas que matou esse gigante. E Jesus fez isso por nós. É por isso que a guerra está vencida. Mas ele continua presente nas batalhas diárias enquanto a gente está aqui. Eu quero que você entenda que em todas as vezes em que o pecado se colocar como um gigante diante de você, eu quero que você se lembre de que o verdadeiro Davi está com você. Ainda que você não veja. Eu lembrei de uma história de Chesterton. Diz a história que uma vez em Londres, o Chesterton estava parado numa esquina e o Chesterton tinha acabado de se converter. E aí passou por perto dele um repórter. E o repórter, como o Chesterton era muito conhecido, o repórter parou e falou assim, poxa, eu poderia fazer uma pergunta para o senhor? E o Chesterton disse, claro. Ele disse assim, bom, eu sei que você recentemente se tornou um cristão. E o Chesterton confirmou, sim. E aí o repórter falou assim, a minha pergunta para você é só uma. Se o Cristo ressurreto aparecesse, sim, repentinamente, e nesse instante, agora, ele estivesse atrás do Senhor, se ele aparecesse, e agora nesse momento ele estivesse atrás do Senhor aqui, o que é que o senhor faria? O Chesterton olhou bem profundo, a narrativa diz que Chesterton olhou bem profundamente nos olhos do repórter e respondeu, ele está. Ele está. A certeza de que ele está é a nossa convicção de que diante desse pecado, diante desse gigante chamado pecado, ele já nos deu a vitória. Eu não sei qual é a sua luta com esse gigante. O que eu sei é que Jesus te faz vencedor. Vamos ficar em pé e vamos orar? Senhor, eu te agradeço, porque eu sei que diante das nossas lutas e diante das nossas dificuldades, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso verdadeiro Davi, aquele que enfrentou o gigante e venceu esse gigante no nosso lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja sobre a sua vida, vencendo esse gigante chamado pecado. Hoje e sempre. Amém. Eu vou pedir para você se assentar, antes de você sair. E eu ia fazer isso antes